E aí, galera, tudo bem com vocês? Vocês votaram? Tem algum aluno que já tem idade de votar? Espero que tenham votado bem, tá bom? Aqueles que não têm idade, aguarde que terão uma oportunidade muito em breve. Tá joia? Então, minha gente, vamos continuar com essas aulas de matemática e o estudo continua sobre função quadrática. Já fizemos alguns exercícios e vamos dar continuidade com mais uma ou duas aulas só sobre exercício, tá ok? Olha, tem alguns alunos que continuaram mandando atividade do segundo bimestre. Eu vou lançar assim que o CIAEP abrir novamente. Aqueles que ainda quiserem mandar, eu aguardo. Se não mandarem, fica sem nota, né? Eu já mandei uma atividade de física e uma de matemática do quarto bimestre. Coloquei as datas lá, eu espero que mandem, né? Tem data de 19, 20, 21, vocês dão uma observada. Eu vou falar com a direção, para quem não mandar essa atividade dentro das datas, quando chegar ao final do período, no caso do quarto bimestre, eu não vou lançar nota de quem quiser mandar lá na frente, tá bom? Porque está avacalhando. Eu sei que todos têm algumas dificuldades, mas todos nós temos. Então, vamos tentar mandar as atividades dentro da normalidade, dentro dos prazos normais. Então, vamos resolver aqui mais alguns exercícios sobre a função quadrática, tá? Calcular o vértice, tudo isso. E vamos ver aqui, ó. Diz o seguinte nesse primeiro exercício. As raízes da equação 2x2 mais bx mais c é igual a zero. São 3 e menos 4. Então, a raiz desta equação é 3 e menos 4. Ele quer para determinar o valor de b menos c. Então, o que nós vamos fazer aqui? Encontrar o valor de b, encontrar o valor de c, fazer a subtração e, claro, encontrar essa subtração. Então, primeiro, vamos fazer aqui uma observação a respeito dessa equação. Observe que ela é uma equação completa. Ó. Tem o termo x2, tem o termo x e tem o termo c, que é o termo independente. Tem o valor de a. O valor de a quanto é? O valor de a é 2. E é maior que zero. Logo, a parábola dessa função tem a concavidade voltada para cima. E tem ponto de mínimo. Mas, no momento, ele não está querendo essa parte. Ele quer que você encontre o valor de b menos c. Para isso, nós temos que encontrar o valor de b e o valor de c. Então, aqui fala uma observação. A raiz de uma equação de segundo grau corresponde aos valores de x em que o resultado da equação é igual a zero. Então, quando eu encontro o valor de x, que eu substituo na equação, tem que dar de um lado 0 e do outro igual a 0. Aí você tem uma igualdade perfeita. Se de um lado der um valor e do outro der outro, aquela raiz está errada. A gente tem que recalcular, tá bom? Então, que nós vamos encontrar o valor de b e o valor de c. Aí diz mais, portanto, substituindo o x pelos valores das raízes, poderemos encontrar o valor de b e c. Fazendo isso, ficaremos com o seguinte sistema de equação. Então, na realidade, nós vamos transformar isso aqui num sistema de equação do primeiro grau. Se nós temos as raízes 3 e menos 4, vamos pegar esses valores, substituir no valor de x, tá? Aí nós vamos ficar com o valor de b e c e calcular esses valores. Como é que nós vamos fazer? Ó? A equação é 2x2 mais bx mais c igual a zero. Eu vou pegar o 3, substituir na equação. Depois eu pego o menos 4, substituo na mesma equação. Daí vai me resultar um sistema. Então, aqui, ó, para x igual a 3, vai ficar 2 vezes 3 ao quadrado, eu vou substituir o 3 no x, ó, mais b vezes 3, mais c igual a 0. Ora, 3 ao quadrado dá 9, tá ok? b vezes 3 é a mesma coisa que 3b, mais c igual a 0. 2 vezes 9 dá 18, mais 3b, mais c igual a 0.
Então, nós substituímos a raiz 3 na equação. Vamos substituir o valor de menos 4 também na mesma equação. Então, vai ficar 2 vezes menos 4 ao quadrado, mais b vezes menos 4, mais c. Então, aqui é mais c, não vezes. Então, mais c. Tá ok? Igual a 0. Resolvendo aqui, ó, menos 4 ao quadrado dá 16. 16 vezes 2 dá 32. Aqui, ó, menos com mais dá menos, então dá menos 4b, mais c igual a 0. Então, nós estamos diante de um sistema com duas equações e duas variáveis. Essa primeira, eu vou pegar o 18 e levar para o segundo membro, ele vai com o sinal trocado. Então, fica 3b mais c igual a menos 18. Vou chamar ela de equação 1. A segunda, eu tenho menos 4b mais c. O 32 que está positivo vai para o segundo membro, vai com o sinal trocado. Então, eu tenho a equação 2. Tá ok? Como eu tenho aqui, ó, mais c e mais c, se eu somar, eu vou ter 2c. Eu tenho que eliminar uma dessas variáveis, tá bom? Então, eu multiplico uma delas por menos 1, tá bom? Então, essa é a equação 2, multiplicar por menos 1. Como é que vai ficar? Pego a equação 2, multiplico por menos 1, vai ficar o seguinte. A primeira equação eu repito, ó. 3b mais c igual a menos 18, que foi para o segundo membro, vai com o sinal trocado. No segundo, eu multiplico por menos 1. Eu tinha menos 4 vezes menos 1 dá mais 4. Aqui eu tinha mais c, vai ficar mais com menos, dá menos. E aqui eu tinha menos 32, menos com menos dá mais. Então, eu fico com 3b mais c igual a menos 18. Agora, 4b menos c igual a 32. Aí eu vou somar, ó. 4b mais 3b dá 7b. Mais c com menos c é igual a 0. Menos 18 mais 32 dá 14. Então, eu tenho que 7b é igual a 14. Eu tenho aqui uma equação do primeiro grau. Tirando o valor de b, ó, eu isolo o b. O termo que está do lado oposto passa a ser numerador. E o que está junto do b passa a ser denominador. Então, fica 14 dividido por 7. 14 dividido por 7 dá 2. Então, o valor de b é igual a 2. O que eu vou fazer agora? Eu já tenho o valor de b, eu pego o valor de b e substituo numa das equações. O valor de b substituo numa das equações para encontrar o valor de c. Então, eu peguei a equação 3b mais c igual a menos 18, que é a equação 1. No lugar de b, ó, eu substituo pelos 2. Então, fica 3 vezes 2, 6, mais c igual a menos 18. Eu trago esse termo aqui, ó, para o segundo membro, tá? Ou levo para o primeiro, tanto faz, dá na cabeça, como na cabeça dá. Como aqui eu tenho menos 18, ó, eu trago 6 em menos 6. Ó. Então, menos 18 com menos 6 dá menos 24. Então, o valor de C é igual a menos 24. Então, eu já tenho o valor de B e o valor de C. O que ele quer no problema? Para você calcular C menos B. Ou é B menos C? Vamos ver lá em cima. Ele quer para calcular B menos C. Então, não é C menos B. É B menos C. Então, vai ficar, ó, B, no caso é B, menos C. Então, quem é o B? O B é 2, ó. Nós encontramos bem aqui, ó, o B é 2. Menos, que foi o pedido, menos 24, que foi quando nós encontramos. Menos com menos dá mais. Então, fica 2 mais 24 é igual a 26. Então, esta é a resposta do problema. Então, a resposta é igual a 26. Professor, mas como é que fez isso? Nós substituímos os valores de x na equação, que no caso é 3 e menos 4. Encontramos um sistema com duas equações e duas variáveis
E aí se resolve esse sistema pelo método do cancelamento, como a gente fez aqui, ó. E toda vez que eu tenho que sempre ter um termo que é simétrico ao outro, para poder cancelar. Aí eu encontro uma das variáveis. Quando eu encontrar uma dessas variáveis, eu substituo na equação e encontro a segunda. Então, o B foi 2, o C menos 24. Como eu quero C menos B, vai ficar assim, aliás, B menos C, então vai ficar, ó, B menos C é igual a 26. Então, está correto isso aí. É só treinar que vocês vão acertar, tá bom? Tem outro aqui interessante, ó, segundo exercício. Esse exercício foi, inclusive, do Enem, né? Diz o seguinte: a Igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica moderníssima de Oscar Niemeyer. Quem é Oscar Niemeyer? Foi um grande arquiteto. Localizado na Lagoa da Pampulha, isso fica aí em Belo Horizonte. Possui abóbadas. O que é abóbadas? São as curvas aqui do telhado, ó. Chama de abóbadas. Possui abóbadas parabólicas. Observe aqui, ó, forma parabólica. Como elas estão toda com a concavidade voltada para baixo, ela vai ter ponto de máximo. Significa que o valor de A é negativo. Então, a seta da figura 1, que é essa figura aqui, ó, ilustra uma das abóbadas na entrada principal da capela. A figura 2 fornece uma vista frontal. É como você entrando aqui, ó, você vai olhar estas abóbadas de frente. Com medidas hipotéticas para simplificar os cálculos. Então, eles pegaram aqui, ó, disseram que o eixo de simetria, entre o eixo de simetria e esse ponto aqui, ó, essa primeira altura aqui diz que dá 3 metros. Essa largura daqui para cá dá 4, mais daqui para cá dá 5. Ó. Do ponto que corta o eixo X até o eixo simétrico é 5. Como a parábola ela tem o eixo de simetria, se daqui para cá é 5, daqui para cá também é 5. Tá ok? Essa altura aqui é igual a 3. Ele quer saber a altura total. Tá bom? Como é que nós vamos fazer isso aqui? Ó? Calcular pela equação do segundo grau. Então, ele quer para calcular a altura da abóbora, do plano até o ponto de máximo. Tá bom? Então, qual a medida da altura em metro, indicado na figura 2? Então, ele quer essa aqui, ó. Essa altura é a mesma que essa, tá? Nesta questão, precisamos calcular o valor da altura, que é essa altura. Para isso, vamos representar a parábola no eixo cartesiano, conforme figura abaixo. Então, essa parábola, nós vamos simplificar, tirar esse bando de arranhões e temos aqui, ó, 5 a 0, que no ponto do eixo de simetria é 0. Se daqui para cá é 5, daqui para cá também é 5, só que para cá é negativo. Daqui para cá foi dado, ó, 4. Quer ver? Observe bem aqui, ó. 4 daqui para cá, ó. Tá? Então, daqui para cá é... Aí vem, ó, ponto pertencente à parábola. As raízes são os pontos que cortam o eixo X. O que nós vamos fazer daí? Ó? Esse ponto aqui vai de 0, no eixo X é 0, e aqui eu tenho o ponto Y. É esse ponto Y que nós vamos encontrar, tá ok? Como nós não temos uma equação de segundo grau, mas nós sabemos que nós podemos, tá, fatorar uma equação no segundo grau desse tipo aqui, ó, A, que é o valor de A lá do primeiro termo de x2, ou AX menos x1 vezes x menos x2. Esse x1 e x2 são as raízes que ele deu, tá certo? Então, vamos ver o que nós temos aqui, ó. Observando o gráfico da parábola, percebemos ainda que 5 e menos 5 são as raízes, tá, da função, e que o ponto 4 e 3 pertence à parábola. Então, aqui um termo, em qualquer ponto da parábola, o termo x é 4 e o y é 3. Então, nós vamos pegar esses valores aqui, ó,
e substituo nessa equação fatorada. Quem é o valor de A? O A é o coeficiente do x ao quadrado. x1 e x2 são as raízes da equação, conforme o gráfico acima. Quem são as raízes? Menos 5 e 5. Foi dado no problema. Tá? Ora, se x1 é 5 e x2 é menos 5, se o par ordenado x igual a 4 e y igual a 3, então nós vamos substituir nessa equação. Ó. Que é a equação? Essa bem aqui, ó. É a equação de segundo grau fatorada. Ora, o y não é 3, então eu substituo y igual a Aí quem é o x1? O x1 é 5, então está bem aqui, ó, x menos x1. E o x é o próprio 4, que foi dado bem aqui, ó. Está bem aqui o ponto, ó, 4 e 3, ó. X é 4 e o y é 3. Então, está aqui o y 3, 4 menos 5, que é o x1, vezes 4 mais x, que é o x2. Tá? Fazendo essa subtraçãozinha aqui, ó, esse 3 permanece, 4 menos 5 dá menos 1, vezes 5 mais 4 dá quanto? 9. Então, eu tenho 9A. Em vez do A estar na frente, ficou atrás, não tem problema. Tá ok? Ora, se eu multiplicar menos 1 vezes 9, dá menos 9A igual a 3. Tá bom? Como aqui está negativo, eu multiplico por menos 1. Então, fica menos 3 igual a mais 9A. Toda vez que o termo da variável estiver negativo, multiplica-se por menos 1 para que torne positivo. E aí eu tiro o valor de A. Ó. A vai ser menos 3 sobre 9. Ó, esse termo está do lado oposto da variável, passa a ser numerador. E o que está junto passa a ser denominador. Simplificando aqui, ó, 3 por 3 dá 1, negativo. 9 por 3 dá 3. Então, eu tenho o valor de A, ou seja, o coeficiente do x2. Tá? Eu tendo o valor do coeficiente, eu volto para aquela fórmula que está fatorada e substituo o valor. Para isso, considerando x igual a 0, conforme indicado. Ó. Então, o YH, que vai ser a altura, que é o A, menos 1/3. Que é esse x aqui, ó, x menos x1. Esse x aqui é 0. Tá bem aqui, ó. Menos o 5, tá? Mais 0. Aqui eu tinha menos, com menos dá mais. Então, fica mais 5. Então, 0 menos 5, vezes 0 mais 5. Aqui eu tenho menos 5 e aqui vai ficar 5. Se eu multiplicar menos 5 vezes 5, dá 25. Só que eu tenho um menos bem aqui, ó. Então, aqui fica menos com menos, mais. Então, YH é igual a 25 sobre 3. Então, essa altura do termo que separa as duas partes da parábola, que é o eixo de simetria, é igual a 25 sobre 3. Esse 25 sobre 3, se você dividir, vai dar aproximadamente aí quanto? 8 vezes 3 são 24, dá 8,25 por aí assim. O quê? Metro. Porque o problema foi dado em metro. Então, essa altura da parábola é 25 sobre 3. Se você dividir, vai dar em torno de 8 vezes 3, 24. E 8 vezes, mais ou menos 8,3, tá bom? Então, essa é a altura da abóbada da igreja. Tá ok? Vamos para o segundo exercício. No segundo exercício, ele diz o seguinte, ó, uma função quadrática dada por f de x igual a x2 mais bx mais 6, c, com b e c reais, ele quer saber o f de 1 igual a menos 1, o f de 2 menos f de 3 igual a 1. O menor valor que f de x pode assumir para que x varia no conjunto dos números reais é igual a... Então, nós vamos calcular esse problemazinho aqui. Ele deu que o f de 1 é igual a menos 1, o f de 2 é igual a menos 3 igual a 1. No primeiro exercício disso aqui, nós fizemos
essas substituições num tipo de exercício, tá? Então, aí, ó, você vai pegar o f de 1, tá? Olha aqui, ó. Veja que aqui eu tenho, ó, quanto é o coeficiente desse x2? É 1. Então, ele diz bem aqui, ó. O gráfico da função apresentada é uma parábola com a concavidade voltada para cima, pois o A aqui do x, ó, é 1. Sendo assim, o menor valor f de x será a coordenada y do vértice, pois se A é igual a 1 maior que 0, logo a concavidade é voltada para cima e tem ponto de mínimo. Então, o que ele quer? Para que a gente saiba essa concavidade, o ponto de mínimo e de máximo, ele calcula o YV. Mas que é o YV? O Y do vértice, menos delta sobre 4A. Quem é o delta? B2 menos 4AC. Nós já vimos isso em vários exercícios. Daí a gente resolve esse YV, ó. Assim, para encontrar o vértice, é necessário conhecer os valores de B e C. Para tal, iremos utilizar informações, substituindo os valores de x e y na função. Ou seja, f de 1 igual a menos 1, f de 2 menos f de 3 igual a 1. Então, primeiro nós vamos resolver isso aqui, ó. F de 1, porque nós não temos dados nenhum para substituir nessa equação. Então, chamei aqui de expressão 1, ó. F de 1 igual a menos 1. Ora, quem é o x ao quadrado? O x é 1. Então, fica 1 ao quadrado mais 1 vezes b mais c igual a menos 1. Foi dado no problema. 1 ao quadrado é o próprio 1. Se eu levo esse 1 para o segundo membro, ele vai com sinal trocado. Então, fica menos 1 com menos 1. Está bem aqui, ó, dá menos 2. Então, b mais c é igual a menos 2. É parecido com o primeiro problema. O f de 2 vai ficar 2a ao quadrado mais 2 vezes b mais c. 2a ao quadrado é 4. 4 mais 2b mais c. Tá ok? E o f de 3? 3 ao quadrado mais 3 vezes b mais c. F de 3 é igual a 3 ao quadrado, 9. Mais 3b mais c. Se eu quero o f de 2 menos f de 3 igual a 1, eu vou pegar o f de 2, substituir aqui, ó. Quem é o f de 2? É, ó, o f de 2, bem aqui, ó, 4 mais 2b mais c menos o f de 3. Ó. Quem é o f de 3? 9 mais 3b mais c igual a 1, que foi dado no problema. Esse menos aqui, ó, vai multiplicar tudo que está dentro desse parênteses. Então, repito isso aqui, ó, 4 mais 2b mais c menos 9 menos 3b menos c igual a 1. Esse c eu corto com este, que é mais c com menos c. 4 menos 9 dá quanto? Dá menos 5. E 2b menos 3b dá menos b, igual a 1. O que eu quero? O valor de b. Eu levo menos 5 para o segundo membro, ele vai com o sinal trocado. Então, fica, ó, 1 mais 5, está negativo o b, não tá? Fica menos b mais 6. Só que a variável não pode ficar negativa, eu multiplico por menos 1. Então, fica menos com menos mais, e menos com mais dá menos. Então, o valor de b é menos 6. Então, nós já temos o valor de b, eu vou pegar o valor de b e substituir numa das equações para encontrar o valor de c. Eu tenho, ó, b é menos 6, está bem aqui, ó, mais c igual a menos 2. Eu levo esse c para o segundo membro, ele vai com o sinal trocado. Ele estava menos, vai com mais. 6 menos 2 dá 4. Então, o valor de c é igual a 4. Agora, eu formo a minha equação. Eu tinha x2 menos bx mais c. Quem é o b? O b é menos 6, está bem aqui, ó, substituo. E o 4, e o c é positivo, está aqui, ó. Então, a minha equação do segundo grau, a minha função, é essa, ó, x2 menos cx mais 4. Agora, nós podemos calcular o valor de YV, que é o vértice. E aí, nós vamos lá naquela fórmula que foi deixada bem aqui em cima, que é do vértice. Quem é o y do vértice? Menos delta sobre 4A. Quem é o delta? B2
menos 4AC. Então, está aqui, ó. Que é o B. O B é menos 6A ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. O A é 1 e o C é 4. Menos 6A ao quadrado dá positivo, 36. 4 vezes 4, 16, dividido por 4, porque o A aqui é 1. 36 dividido por 16 dá 20. 20 por 4 dá 5, negativo. Então, o ponto de mínimo é negativo, porque a concavidade não é voltada para cima, a concavidade é voltada para cima. Logo, o ponto de mínimo é menos 5. Essa é a resposta. Tá ok, gente? Então, veja que nós fizemos aí 2 exercícios parecidos, né? Ó, 2 exercícios bem parecidos, todos com curva, né? A primeira tinha concavidade voltada para baixo, tinha ponto de máximo. A segunda tinha concavidade voltada para cima, tem ponto de mínimo. Tanto é que ele é negativo. Está lá embaixo, né? Tá bom? Esse valor aqui, ó, é exatamente o valor de C, onde a parábola corta o eixo Y no ponto menos 5. Ora, gente, vamos ver um detalhezinho aqui, ó. Valor de B. Quando eu substituir na equação, o valor era C igual a menos a mais 4, a função, né? Quando eu calculei o YV, por que vai ficar negativo? Porque é menos delta. Tem menos bem aqui, ó. Menos, por causa desse menos bem aqui, ó. Que menos 6 ao quadrado dá 36 positivo. Menos 4, esse quadro é 16, então aqui fica positivo, mais tem um sinal aqui, vai ficar negativo. Logo, 20 sobre 4, negativo é igual a menos 5, tá bom? Não esqueçam que é dessa maneira que se resolve esses problemas. Para finalizar, nós temos aqui a primeira atividade, ó, do quarto bimestre, primeira atividade de matemática do quarto bimestre, tá ok? Essa atividade vocês devem me devolver até o dia 21 de 11 de 2020, que está faltando bem aqui, ó. Falta completar. Então, até nessa data, eu recebo essas atividades. Se não fizerem, eu não vou receber depois. Vou botar para os que não mandaram, eu vou botar as notas que realmente vocês merecem. Para quem não manda, é não é isso? Então, gente, são 2 exercícios bem fáceis que pedem no primeiro caso, ó, calcule o valor máximo ou mínimo das funções a seguir. Então, você vai calcular para a letra A o ponto de máximo ou ponto de mínimo. Eu pergunto, ó, essa primeira função, ela vai ter ponto de máximo ou de mínimo? Eu vou só dar a dica aqui, ó. Quanto é o valor de A aqui? 3, é positivo, né? O que vai acontecer com a concavidade? Tá bom. Você vai ter a concavidade e isso aqui já vai dizer se vai ter ponto de máximo ou mínimo. É para você calcular, não é só para dizer que vai ser ponto de máximo ou ponto de mínimo, né? Para fazer o cálculozinho. E na letra B, menos 2x2 mais 4x menos 1. O A é menos 2, é menor que 0. A concavidade é voltada para, ela vai ter ponto de, é só olhar nos exercícios. No segundo, eu termino o valor, termino o ponto VXY, que é o ponto de vértice, XV, YV. Quem é o XV? É menos B sobre 2A. Quem é o YV? Menos delta sobre 4A. Então, você vai calcular os vértices da letra A, y igual a x2 menos 6x mais 5, e y igual a 3x2 menos 2x mais 2. Você vai calcular o vértice dessas duas funçõezinhas aqui, tá bom? Então, por hoje, muito obrigado. Até a próxima. Não esqueçam de mandar essa atividade. Depois não vão dizer
que eu não mandei atividade, como vocês estão acostumados a dizer, né? Inclusive para a direção, mas eu mandei todas as atividades para ela olhar. Tem a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta de matemática. Então, esta é a primeira do quarto bimestre. Eu vou mandar apenas 3 atividades nesse bimestre, tá bom? Então, esta é a primeira. Depois não vão dizer que eu não estou mandando atividade, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.